Boa tarde, prezados alunos. Hoje nós vamos iniciar a parte de aula do curso. Nós tivemos uma discussão rápida no último momento, falando sobre o plano de ensino, e hoje vamos falar sobre o plano cartesiano. A discussão hoje é plano cartesiano e distância entre pontos. Resolvi fazer uma aula curta para que você possa acompanhá-la até o final. Bem, são assuntos que você já estudou e nós vamos rever de forma bem rápida. Plano cartesiano e distância entre pontos. O próximo tópico vai ser falar sobre os vetores no plano. O plano cartesiano ele é um método criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Trata-se de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano em comum. Descartes criou esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização de alguns pontos no espaço. Esse método gráfico é utilizado em diversas áreas, sobretudo na matemática e na cartografia. O plano cartesiano é formado por duas retas reais perpendiculares, ou seja, o ângulo entre elas é de 90 graus. Essas retas determinam um único plano, que é denominado como sistema ortogonal de coordenadas cartesianas ou somente plano cartesiano. Também damos o nome de sistemas de coordenadas. Bom, a construção do plano cartesiano que é o nosso sistema de coordenadas, inicia considerando duas retas perpendiculares, que são x e x', que são dadas aqui e dadas bem aqui. Bom, feito essas retas, você vai ter que definir o que vem a ser uma unidade neste plano. Então, você considera um ponto A e um ponto A', e a este ponto, a medida desse segmento de O até A, que vai ter a mesma medida de segmento de O até A', você define como sendo uma unidade. E traçando duas retas paralelas, x' e y', x' sendo uma reta paralela ao eixo x e y' sendo paralela ao eixo y, que é a reta y, você vai definir que essa reta elas se cruzam exatamente no único ponto. A projeção deste ponto P sobre a reta x define um ponto Px. E esse ponto Px terá uma coordenada x associado a esta reta, que é uma reta real. Então, é representado por um número real. A projeção do ponto P sobre a reta y define um ponto Py, que vai ter um valor real associado, também isso aqui é uma reta real. Então, neste caso, você define o ponto P por meio dessas duas coordenadas, de forma ordenada, sendo primeiro a coordenada x, segundo a coordenada y. E a coordenada x ela recebe o nome de abscissa do ponto P, enquanto y recebe o nome de ordenada do ponto P. X e y são, neste caso, as coordenadas do ponto P. Então, cada ponto no plano cartesiano possui uma coordenada x e uma coordenada y, possui coordenadas x, y. E podemos definir uma associação, que é uma ideia de função, que pega cada par ordenado e leva na sua representação no plano. E essa associação ela é biunívoca, ou seja, cada ponto tem uma única representação. Bom, o tópico a ser discutido agora é a distância entre pontos no plano cartesiano. O plano cartesiano ele tem uma geometria por trás, ele tem uma topologia, que são assuntos mais avançados dentro que nós vamos discutir aqui, que vocês vão estudar. Então, nós podemos definir caminhos entre dois pontos. Dados dois pontos, nós podemos ligar esses dois pontos por vários caminhos. E esses caminhos, eles possuem comprimento. E o caminho que possui menor comprimento entre dois pontos no plano para nós o segmento retilíneo.
Então, quando nós pensamos em dois pontos, um ponto P e um ponto Q, a distância entre esses dois pontos é a menor distância que liga esses dois pontos. E essa menor distância ela está bem definida por critérios topológicos. Mas o que é interessante é que ela é simples de calcular. A calcular essa distância, quando nós representamos os dois pontos e traçamos esse segmento retilíneo que indica a distância, nós formamos um triângulo retângulo, tomando um ponto S que seja na mesma componente vertical do ponto P e na mesma componente horizontal do ponto Q. Isso define que as retas suportes do segmento PS e do segmento QS são respectivamente paralelas à reta Y e à reta X. Como a reta Y e a reta X são ortogonais, elas também são ortogonais, então define um ângulo reto. E a distância entre P e Q é justamente a hipotenusa deste triângulo. Então, você calcula a distância tomando a medida de cada um desses catetos elevado ao quadrado, somando e extraindo a raiz quadrada. Então, a medida dos catetos são as diferenças das abscissas dos pontos elevado ao quadrado, mais a diferença das ordenadas dos pontos elevado ao quadrado. Evidentemente que, uma vez que vai estar elevado ao quadrado, nós não temos a necessidade mais do módulo. Bom, então é uma fórmula simples, você já sabe bem aplicar essa fórmula desde o seu ensino médio. Eu vou fazer outros tipos de aplicações dessa fórmula para problemas mais interessantes. E o primeiro exemplo que eu vou fazer com vocês é que todo ponto médio da hipotenusa de um triângulo retângulo é equidistante aos três vértices. Bem, o que tem de interessante no problema do ponto de vista matemático? Por enquanto, ele não parece ter tão relacionado à geometria analítica, mas a gente pode usar da geometria analítica para resolver esse problema. E essa parte interessante que a geometria analítica nos traz, a capacidade de usar a geometria analítica, para resolver problemas que a priori não estão situados no sistema de coordenadas. Então, nós introduzimos um sistema de coordenadas e, por meio desse sistema de coordenadas, fazemos a resolução para se tornar mais fácil. Bom, então vamos lá. A ideia geométrica do problema consiste em nós considerarmos um triângulo retângulo evidentemente retângulo aqui. Vamos dar nome a esse triângulo, é um triângulo ABC. Vamos marcar um ponto médio da hipotenusa. Ponto médio de um segmento é aquele ponto que divide o segmento ao meio. E nós queremos verificar o quê? Nós queremos provar? Nós queremos provar que o ponto médio ele é equidistante aos três vértices. Isto é, se nós mensurarmos essa distância, ela terá o mesmo valor que essa distância e essa distância. Então, esses três segmentos aqui, eles possuem a mesma medida. Quais segmentos? O segmento AM, o segmento CM e o segmento BM. Então, ser equidistante é preservar a distância em relação aos três. Bom, como que nós vamos demonstrar isso? Nós poderíamos fazer isso seguindo outros caminhos, mas nós vamos usar a geometria analítica. Eu vou introduzir um sistema de coordenadas. Então, está aqui um sistema de coordenadas e vou representar esse triângulo nesse sistema de coordenadas. Então, vou representá-lo de uma forma mais simples. Isto é, eu vou fazer o ponto B está sobre a origem do plano cartesiano. A origem do plano cartesiano desse sistema de coordenadas é formado pelo ponto de coordenadas 0, 0. Então, vou marcar aqui o ponto A, vou marcar aqui o ponto C. Então, aqui será o ponto A, aqui será o ponto C, e o triângulo ele está aqui.
com um vértice fixado, o vértice onde ele é retângulo, fixado na origem. Então, se nós denotarmos a medida desse lado por A e a medida desse lado por B, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso ponto A ele possui coordenada 0 e A, e o nosso ponto C ele possui coordenada 0, 0 não, possui coordenada B e 0. E o ponto médio desse segmento ele é um ponto M, que vai ter coordenada B sobre 2 e A sobre 2. Ponto médio é obtido, entre dois pontos, é obtido calculando a média aritmética das coordenadas desse ponto. A média aritmética das abscissas dá a abscissa do ponto médio e a média aritmética das ordenadas dá a ordenada do ponto médio. Bom, então, o segmento ponto médio à origem vai ser o segmento BM. E ele aqui é representado por este segmento. Então, o que nós temos que mostrar? Nós temos que mostrar que esse segmento é igual a este segmento, que por sua vez já é igual a este, né? Pela definição de ponto médio. Pela definição de ponto médio, evidentemente, ponto médio é um ponto que divide o segmento ao meio, evidentemente que o AM ele é igual ao CM. Bom, então vamos calcular a distância de A, seria de B até M, que vai ser aqui de 0 a M. 0 não, de O a M. Então, essa distância de O até M, ela vai ser a raiz quadrada, ficaria B sobre 2 menos 0 elevado ao quadrado, que vai dar B sobre 2 ao quadrado. Então, fica B ao quadrado sobre 4, mais A sobre 2 menos 0 elevado ao quadrado, que vai ficar A ao quadrado sobre 4. Então, isso daqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado sobre 4. Sobre 4 não, sobre 2, que é a raiz quadrada do 4. Bom, e de fato, né, que a distância de A até C, é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, isso mostra para nós que a distância de O a M, que é o ponto médio, é exatamente a metade da distância de A até C. E todos esses elementos, distância de A até C dividido por 2, vale a distância de A a M e distância de C a M. Então, isso é suficiente para concluir que AM é igual ao CM, que é igual ao BM. Aqui nós podemos usar a coordenada, usar o ponto B como sendo um ponto B qualquer. De qualquer forma, esse problema nós resolvemos utilizando o sistema de coordenadas, que facilitou bastante a prova dele, mas nós poderíamos desenhar esse triângulo dentro desse plano cartesiano de várias formas e aplicar também a geometria analítica. Só mudaria a estratégia de solução ou talvez aumentaria também um pouco a dificuldade. Bom, então vamos seguir. O segundo problema que nós vamos resolver é um problema bem interessante do ponto de vista geométrico, ele já é parte da geometria analítica. Diz para nós o seguinte: sejam P e Q, dois pontos no plano, consideremos os segmentos P e OQ, e pergunta qual a condição deve ser satisfeita sobre as coordenadas de P e Q para que o triângulo OPQ seja retângulo em O. O é a origem do plano cartesiano. Então, vamos geometrizar essa situação. Essa situação nos leva depois para um ambiente que é bem mais tranquilo de se trabalhar, que é os vetores. De fato, não fala para nós em que situações estão o ponto P e o ponto Q, tá? Em quais quadrantes estão, por exemplo.
E sem perda de generalidade, isto é, nós podemos assumir, sem correr risco algum, de considerar, por exemplo, o ponto P e o ponto Q no primeiro quadrante. De fato, no primeiro quadrante não vai dar. Né? Vamos ter que considerar que um esteja no primeiro quadrante e outro no segundo quadrante. Os dois no primeiro quadrante não dá. Não dá por causa dos ângulos. Nós queremos que ele seja um triângulo retângulo, né? Em O. Bom, então, deixa eu fazer isso de novo. Então, vamos para o nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo, ele trata de um exemplo bem interessante, que vai nos levar a umas condições sobre vetores no plano, definir uma função muito bonita sobre vetores no plano, que é o produto interno ou produto escalar entre dois vetores, que ele é generalizado para as dimensões maiores. Sejam P e Q dois pontos no plano, consideremos os segmentos OP e OQ. Qual a condição deve ser satisfeita sobre as coordenadas de P e Q para que o triângulo OPQ seja retângulo em O? Bom, então, eu vou fazer um desenho do plano cartesiano, e esses pontos P e Q não são assim pontos onde nós, com uma informação a priori de onde nós devemos representá-los. Mas como nós queremos que esse triângulo ele seja um triângulo retângulo, o que nós utilizaremos para provar isso, que é uma ferramenta crucial para provar que qualquer triângulo é retângulo, é o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras ele só faz uso das medidas dos lados do triângulo. Não importa em que posição o triângulo esteja. Por exemplo, você só vai utilizar as medidas dos lados deste triângulo. Então, sem perda de generalidade, que é o termo que nós utilizamos, nós podemos considerar, por exemplo, que o ponto P ele está no primeiro quadrante e o ponto Q está no segundo quadrante. Então, essa condição ela é satisfeita, ela pode ser considerada e isso já prova o resultado, porque nós não temos, nós precisamos somente da medida dos lados desse triângulo. Por exemplo, se a gente pudesse colocar os pontos P e Q sobre os eixos coordenados, isso não teria graça, isso não, nós já teria diretamente que eles são ortogonais, né? O segmento OP e o segmento OQ já seriam de cara ortogonais porque eles estão sobre dois eixos que são ortogonais. Então, isso não prova nada, né? Isso só é um caso muito particular. Bom, então nós queremos que isso aqui seja ortogonal em O. Que isso aqui, então, seja um triângulo retângulo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Esse ponto P ele tem duas coordenadas, né? Deixa eu representar essas coordenadas aqui. O ponto Q, duas coordenadas também. Bom, então, o ponto P tem a coordenada x', y', y duas linhas para o P, x duas linhas para o Q. Então, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Aplicar o Teorema de Pitágoras, nós vamos calcular a distância de O até P, a distância de O até Q, e vamos calcular a distância de P a Q. Evidentemente, a distância de P a Q é a hipotenusa. Então, pelo Teorema de Pitágoras, nós queremos provar uma relação entre as coordenadas dos pontos P e Q. Isto é, uma relação entre x1, y1, x2, y2. Então, nós queremos provar isso mediante que ele seja retângulo. Então, nós já podemos aplicar o Teorema de Pitágoras, porque nós queremos que ele seja um triângulo retângulo.
Então, o que deve ser satisfeito? Deve ser satisfeito que a distância de O a P elevado ao quadrado mais a distância de O até Q elevado ao quadrado seja igual à distância de P até Q elevado ao quadrado. Bem, então, do lado esquerdo, nós vamos ter a distância de O até P, é o x' ao quadrado, mais o y' ao quadrado. Distância de O até Q é o x duas linhas ao quadrado, mais o y duas linhas ao quadrado. E o que é a distância de P até Q? Distância de P até Q é o x' menos o x duas linhas elevado ao quadrado, mais o y' menos o y duas linhas elevado ao quadrado. Então, quando nós operamos, desenvolvemos esse produto notável que aparece aqui do lado esquerdo, nós vamos ver que a presença do x', y' ao quadrado aparece do lado direito. E também aparece a expressão x duas linhas ao quadrado e y duas linhas também ao quadrado. Então, todas essas expressões vão se cancelar. A única coisa que vai sobrar do lado esquerdo é os termos mistos, que seria menos duas vezes o x' vezes o x duas linhas, menos duas vezes o y' vezes o y duas linhas. Então, se nós multiplicarmos por menos 1, nós obtemos a seguinte conclusão, que x' vezes x duas linhas mais y' vezes y duas linhas é igual a zero. Quer dizer que se esse triângulo ele for retângulo, essa condição deve ser satisfeita. Então, nós podemos aqui enunciar o seguinte resultado, mediante ao que nós acabamos de fazer. Então, nós temos o seguinte. Sejam P, x', y', Q, x duas linhas, y duas linhas, dois pontos no plano. Bom, então nós vamos dizer que o triângulo OPQ é retângulo em O se e somente se x' vezes x duas linhas mais y' vezes y duas linhas é igual a zero. Poxa, mas por que essa bicondicional aparecendo aqui? Se e somente se. Nós podemos ver que pelo que nós fizemos, que é considerar o produto interno, o produto desses termos dando zero, e você quer verificar se os dois lados são iguais, então você já tem direto a consequência do teorema de Pitágoras. Isto é, permita-me voltar. Se nós já sabemos que os termos mistos, produto deles somados dá zero, você pode calcular a distância entre P e Q e verificar que essa distância entre P e Q é exatamente a distância de OQ mais a distância de OP. Então, isso dá o teorema de Pitágoras, se verifica o teorema de Pitágoras e garante que o triângulo é retângulo. Então, o teorema de Pitágoras é um teorema que te diz o seguinte, se o triângulo for retângulo, satisfaz a relação de Pitágoras, satisfazer a relação de Pitágoras, o triângulo ele é um triângulo retângulo. De modo geral, o que nós estamos deduzindo aqui para uma questão futura é que se você representar no plano cartesiano dois pontos,
se a gente representar no plano cartesiano 2 pontos, o que isso está dizendo para nós, em termos geométricos, é o seguinte: você representa esses 2 pontos, você traça um segmento que une a origem a este ponto. E traça um segmento que une a origem a este outro ponto. Vamos dar o nome a esses pontos, vamos chamar de ponto P e o ponto Q. Esses 2 pontos nós vamos associar a vetores. Vamos olhar essa setinha como sendo um vetor. Vetor, como você aprendeu na física, que tem direção, sentido e módulo. Módulo, no caso, seria para nós o comprimento desse vetor. A direção seria a direção da reta que o contém. E o sentido é sempre da onde nós estamos saindo. No caso, nós estamos saindo da origem a cada um dos pontos. Então, dizer que esses 2 vetores são ortogonais, vamos dar nome a esses vetores, vamos chamar o vetor U do ponto P, com abuso de linguagem por enquanto. Isso aqui é somente um abuso de linguagem. E V, porque essa não seria a forma correta de dizer, né? Já deixa eu colocar com uma forma mais usual. Vamos chamar U de x', y', e V de x duas linhas, y duas linhas. Então, isso aqui seria uma notação para vetores no plano, da forma que eu coloquei antes, diria para nós que seria somente os pontos P e Q, que seria o que nós chamamos de cauda ou cabeça deste vetor. Então, dizer que U é ortogonal a V se somente se x' vezes y' mais x duas linhas vezes y duas linhas é igual a zero. Isto define o que nós chamamos, essa expressão que aparece aqui, antes da igualdade ser zero, esse número, que é esse produto x' vezes y' mais x duas linhas vezes y duas linhas, é o que nós chamamos de produto interno. Isso que nós definimos como sendo produto interno de vetores. Bom, então essa é uma condição muito boa que esse problema nos dá. E permita para nós finalizarmos essa aula, falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre esse resultado que nós acabamos de fazer. Isso que nós fizemos, ele não é algo que é restrito somente para problemas que estejam na origem, ou seja, pontos que você estejam ligando na origem. Isso aí poderia ser feito em qualquer circunstância. Por exemplo, se você tomar 2 pontos, vamos pegar um ponto aqui, outro ponto aqui, vou pegar um ponto aqui, outro ponto aqui. Então, vou dar nome aqui a esse ponto, chamar esse ponto de A, esse ponto de B, esse ponto de C e esse ponto de D. Então, esse segmento aqui é o CD e esse segmento aqui é o segmento AB. Então, eu tenho aqui o segmento CD e eu tenho o segmento AB. Bom, o que nós fizemos para mostrar que aqueles 2 segmentos eram perpendiculares, eram ortogonais, também pode ser feito para este caso. Neste caso, dizer que esses 2 segmentos ortogonais, nós deveríamos brincar com estes 2 vetores, esses 2 segmentos, a priori, e colocá-los em todos na origem, por assim dizer. Como que seria isso? Olha, se esses 2 são ortogonais, então se eu pegar qualquer um que seja paralelo a este, ele vai ser ortogonal a qualquer um que seja paralelo a este segmento. Isto é, se esse segmento ele é ortogonal a este, isto é, se eu pudesse colar esse cara bem aqui, ele daria um segmento ortogonal, formaria um ângulo de 90 graus. Se esse cara é ortogonal a esse, então qualquer um que seja paralelo a este também será ortogonal a qualquer um que é paralelo a esse.
Então, nós poderíamos, por exemplo, verificar qual deve ser o segmento que é paralelo ao AB, que esteja fixado na origem, ou seja, que cola o ponto A na origem, e qual segmento que seja paralelo ao CD, que cola o ponto C na origem. Então, esse camaradinha, ele é paralelo, vou chamar esse carinha aqui, digamos, de D', esse camaradinho aqui de B'. Então, esse cara aqui, ele é paralelo a esse, e esse é paralelo a esse. Então, você pode fazer essa jogada e verificar quando esses dois são ortogonais, agora escrevendo quem deve ser as coordenadas do B' e quem é a coordenada do D'. De fato, isso é bem simples de ser feito. Se nós supomos que, por exemplo, o ponto C e o ponto D ponto C e o ponto D. Ponto C tem coordenada, digamos, XD, para ficar referenciando ao ponto C. E o ponto C tem coordenada XC. Então, aqui seria YC e aqui um YD. Bom, o que seria o ponto D', né? O ponto D', você tem que, primeiro, descer YC até zero, né? Descer, digamos, você abaixa esse segmento de modo preservando a sua inclinação até o YC ser zero, e você desloca XC para a esquerda. Então, o D', ele é um ponto que tem as seguintes coordenadas. A coordenada x do D', ela mede essa medida. Deixa eu traçar aqui. Mede essa medida, que é justamente o quê? Justamente a diferença do XD com o XC, porque você só tirou do XD, andou o XC até zero. Então, o D', ele tem uma coordenada aqui, deixa eu escrever, que é XD menos o XC. O mesmo fenômeno vai ser com o Y', né, que seria o Y do D'. O Y do D', veja só, foi necessário você descer o YC até zero. Então, quando você desce YC até zero, você também desce o Y do ponto D, e esse Y do ponto C vai ser exatamente a diferença entre YD e YC. Então, deixa eu colocar aqui. D menos o YC. Então, o ponto D', ele tem coordenadas XD menos XC e YD menos YC. Agora, é a mesma coisa para o caso do ponto B'. Você vai chegar também que as coordenadas do ponto B' são: você tem que deslocar o ponto A, então vai ficar XA, XB menos XA, e YB menos YA. Então, agora você está com esses dois pontos satisfazendo a condição do teorema que nós demonstramos anteriormente. Então, dizer que o segmento AB ele é ortogonal, símbolo de perpendicularismo, ao segmento CD, é equivalente a dizer, em termos dessa coordenada, que o XD menos o XC vezes o XB menos o XA mais o YD menos o YC vezes o YB menos o YA, isso é igual a zero.
Então, essa é a condição que nós obtemos para que os dois eles sejam ortogonais. Bom? Bem, então, isso nos fornece uma relação que agora é satisfeita para todos os segmentos que estão no plano cartesiano. Dizer que esses dois são ortogonais é dizer que essa relação ela é satisfeita. E para mostrar isso, nós transladamos, a gente usa um símbolo de transladar o problema para a origem, onde nós conseguimos um resultado e aplicamos ele. Deixo o trabalho para que vocês verifiquem que a coordenada do B' é essa mesmo e que essa relação ela é satisfeita, é somente aplicar o resultado anterior. Tá bem? Me despeço com vocês, eu vou deixar uma atividade referente a esse tópico que nós discutimos, vou deixá-la pelo Cresson, e também um link no Google Forms para realizar a chamada. Na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre vetores no plano, vamos adentrar mais essa ideia dos vetores, dizer o que vem a ser esse tal produto interno que nós definimos agora, e qual que é a relação desse produto interno para calcular ângulos. Aqui nós usamos para o caso em que o produto interno dá zero, mas o produto interno poderia ser diferente de zero, e nós temos que saber extrair informações sobre este valor. Então, até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Tenham um bom final de semana e nos vemos na próxima quarta-feira. Qualquer dúvida, entre em contato.